O sistema de propriedade privada é a garantia de liberdade mais importante, não apenas para aqueles que possuem propriedades, mas para aqueles que não a possuem. Friedrich Hayek. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Com a vitória de Lula, diversas práticas criminosas foram imediatamente retomadas no Brasil. A mais recente foi a invasão pelo MST de uma fazenda de produção de leite. De acordo com a Compre Rural, a propriedade invadida e vandalizada beneficia a comunidade local através do comodato para uma associação local de produtores de leite, que utilizam a área para pastagem e manejo bovino. As invasões de propriedades por parte de movimentos campesinos não são uma novidade no Brasil. As invasões de propriedades rurais vêm ocorrendo há centenas desde o governo FHC, tendo amplo apoio dos governos Lula e Dilma, além de financiamento massivo da esquerda. A retomada de invasões já era esperada. Não adianta o isentão dizer que eu não imaginava que isso iria acontecer, pois o líder do MST, João Pedro Stedley, já havia afirmado no dia 5 de setembro que a vitória de Lula vai ter como efeito retomada das grandes mobilizações do MST. Pois é, amiguinho. O que a isentosfera poderia esperar? Que eles deixariam de invadir propriedades privadas? Na gestão de Bolsonaro, as invasões chegaram aos menores patamares da história. Somente a título de comparação, em 2022 foram 12 invasões, o maior número nos 4 anos de Bolsonaro. Já o menor número de invasões na gestão cleptocrata foi de 173 em 2009, com o pico sendo 327 invasões em 2004. Aos que acreditavam que o cenário só pioraria a partir do ano que vem, sinto muito, mas bastou Larápio ser eleito para a retomada das invasões violentas. O exemplo citado no início do vídeo não afetou um grande latifundiário ou um grande produtor, mas sim uma associação de produtores de leite que, mediante comodato, utilizava o imóvel para pastagem e manejo do gado. Em regra, a produção leiteira é feita de forma bastante descentralizada, pois exige uma série de cuidados que são difíceis de ser controlados em operações de grande escala. É comum que os produtores se organizem em cooperativas, associações ou outros arranjos para que possam encaminhar sua produção aos compradores. Essas organizações voluntárias são um exemplo cristalino de uma organização libertária, uma vez que os produtores voluntariamente se reúnem em prol de um objetivo comum, que é a venda dos seus produtos. Alguns equipamentos, como resfriadores ou tratadores para silagem, são muito caros para um pequeno produtor adquirir. Então, eles se reúnem para adquirir em conjunto e, assim, trabalhar de forma mais eficiente. Em alguns locais, o Estado diz que irá fornecer o equipamento para os produtores, mas, no fim, o que acontece é o superfaturamento das compras, o maquinário estar sempre quebrado e só os amiguinhos do rei conseguirem acesso às horas-máquinas. Voltando ao assunto, era claro que a atuação do MST retornaria com toda a força após o resultado das eleições, pois somente os que estão de má fé ou são portadores de angelical ingenuidade não perceberiam isso, nem mesmo quando estivessem diante de um pelotão de fuzilamento revolucionário. Alguns dirão que o papelzinho rabiscado chamado Constituição da República Federativa do Brasil protege a propriedade privada. De fato, os políticos rabiscaram no artigo 5º, afirmando que é garantido o direito de propriedade, mas o pulo do gato vem logo em seguida, onde eles disseram que a propriedade atenderá à sua função social. Mas quem define o que é função social? Para qualquer libertário, a função social da propriedade é aquela que o seu legítimo proprietário decidir, desde que não interfira nos direitos naturais de outras pessoas. No caso do Brasil, quem decidirá o que é a função social da propriedade? Vamos lá, adivinhem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Isso mesmo. Serão almofadinhas do Estado no alto de sua torre de marfim, sentado confortável em uma boa cadeira, com ar-condicionado e, claro, tudo pago com dinheiro extorquido do contribuinte. Não obstante o que a Constituição diz, Lula deixou outra herança maldita, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Entre outros diversos itens que fariam Hayek dar pulos dentro do caixão, está um item que afirma que quando houver demandas de conflitos agrários e urbanos, serão realizadas audiências públicas com os envolvidos, isto para discutir o assunto. Aos que não conhecem,
Uma audiência pública nada mais é do que um evento em que integrantes da sociedade em geral, os envolvidos e entidades como a OAB, por exemplo, se reúnem para discutir um determinado assunto e, em 99% das vezes, acabam não dando resultado nenhum. As discussões são levadas ao campo político e, normalmente, quando surtem efeito, acabam resultando em mais socialismo. Mas, ora, por que raios teria de o proprietário turbado se submeter a dar explicações aos invasores de sua propriedade? Façamos um exercício mental. Imagine que você comprou um sítio e, então, um determinado grupo invade sua propriedade, alegando que não estava sendo cumprida a sua função social. Você não poderia pedir a imediata reintegração de posse, mas será convocado, isso se for, a comparecer em uma audiência pública. Parece um absurdo, não é? E é. Mas desgraça pouca é bobagem, pois isso já foi instituído através de uma canetada judicial. O Supremo-Ministro Luiz Roberto Barroso determinou que os tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes da decisão judicial. Essa decisão foi tomada na ADPF 828, em que o ministro suspendeu, em junho de 2021, ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da peste de 2020, pois poderia prejudicar famílias vulneráveis. Vejam bem, aqui não estamos dizendo que as pessoas não possam buscar uma moradia digna, mas sim que a instituição de medidas que visem combater a insegurança habitacional, violando a propriedade privada alheia, são inadmissíveis. O próprio Estado possui vastas terras que são de sua propriedade e que poderiam ser destinadas para essas pessoas. O Estado de Rondônia foi construído basicamente dessa forma. Mas não, os socialistas, encastelados em Torres de Marfim, querem que aqueles que adquiriram suas propriedades as entreguem para outras pessoas e que, ainda por cima, lhes corte o direito de cessar a turbação rapidamente mediante o pedido de reintegração de posse. Vejam bem, os arranjos voluntários para a busca de interesses em comum são uma das formas mais eficientes para a geração de riquezas ou mesmo para viver. Outra filosofia que emprega esse tipo de arranjo é o pensamento distributivista, afirmando que o processo de produção de riquezas depende de 3 fatores, sendo eles terra, trabalho e capital. As associações de pequenos produtores também podem ser vistas por esse prisma, uma vez que reúnem pessoas de forma voluntária em prol de uma atividade econômica em comum. A Guilda de São José e São Domingos estabeleceu uma comunidade em Ditchling, Inglaterra, em 1920, onde desenvolviam suas atividades recriando uma espécie de arranjo do período medieval. Muito embora o distributivismo não seja uma corrente libertária e se choque com diversos pontos da escola austríaca, o arranjo feito pelos membros da guilda pode ser visto como libertário, uma vez que aquele grupo de pessoas decidiu organizar um local onde eles viviam e trabalhavam. Exercendo seus ofícios, negociando, cada família permaneceu independente, tendo sua própria casa, e os artesãos se ajudavam em trabalhos comuns. Isso difere totalmente do modus operandi utilizado pelo MST, que invade propriedades muitas vezes produtivas e causa enormes prejuízos aos produtores. As pessoas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste não conhecem, mas há outro grupo que atua no Brasil, a Liga dos Camponeses Pobres. Esse é um movimento ainda mais radical que o MST, que possui ligações com as Farc e o Sendero Luminoso, praticando barbaridades por onde atuam e já matando muitos policiais em confrontos em emboscadas. Esses movimentos revolucionários não buscam nada mais do que a implantação do socialismo através do terror no campo, uma estratégia que já usam há décadas. Com o rearmamento das pessoas do campo nos últimos anos, as invasões ficaram muito difíceis de terem êxito. É por isso que há um interesse tão grande em desarmar novamente a população, pois facilitaria que invasores façam seu serviço sem qualquer resistência. Meus caros, não sabemos o futuro que nos aguarda, mas certamente não serão céus de brigadeiro, e sim grandes tempestades. Nessa altura, o que nos resta é a preparação e o agorismo, ao menos até que se veja uma melhora no horizonte. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido por Emo Bombado, escrito por Capitão Caverna, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!